dia a todos. Para mim é um prazer apresentar o professor Fábio Vanderlei Reis, que eu tive a oportunidade de conviver durante alguns anos, não é o FMG. E o professor Fábio Vanderlei Reis, ele tem graduação em Sociologia Política e Administração Pública pela Faculdade de Ciências Sociais da UFMG, com pós-graduação em Sociologia pela FLATOS, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Chile, em 1963, mestrado em 1970, doutorado em 1974 em Ciência Política pela Universidade de Harvard, atualmente é professor emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, foi professor visitante, pesquisador associado e conferencista de instituições do país e do exterior, sendo membro do Conselho Editorial de várias publicações de Ciências Sociais. Também foi presidente da ANPOPS, tem ampla atividade como publicista e longa atuação junto a órgãos de fomento científico e apoio à pesquisa, tendo integrado o Conselho Deliberativo do CNPq. Além disso, tem experiências nas áreas de Sociologia e Ciência Política, trabalhando com temas ligados a desenvolvimento político, autoritarismo, transição, cidadania, Estado, mercado, democracia, processo eleitoral brasileiro e questão social. Cena mundial e globalização também. Recebeu o prêmio de melhor obra científica com o livro Política e Racionalidade e a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, passo a palavra ao professor Fábio Vanderlei Reis. Obrigado, Sérgio. Eu fico muito contente e muito honrado de estar aqui numa posição nessa ocasião especial. Espero que o que eu tenho a dizer corresponda a o que tem de especial a momento, o evento. A minha intenção é tomar o tema da desigualdade e relacioná-lo com a crise que nós estamos vivendo. E fazer isso de um ângulo especial, que espero que justifique a ênfase dos aspectos envolvidos nesse ângulo. A comparação básica preliminar, até estar falando de desigualdade no Brasil, é, naturalmente, uma referência à escravidão. Nossa longuíssima experiência de construir uma sociedade escravista, que se embalaria no Brasil de uma maneira que a gente não se dá conta com frequência do modo adequado. O Brasil, na contagem, por exemplo, do Finlay, Moses Finlay, historiador anglo-americano, na Inglaterra, você pode falar de 5 sociedades ao longo de toda a história. Pode falar de 5 sociedades com termos sido propriamente escravagistas, no sentido da expressão que envolve a penetração da escravidão em toda a sociedade, em toda a economia. Você tem a Atenas clássica, você tem a Itália romana, você tem as ilhas ocidentais, no continente americano e nas ilhas do Caribe, você tem o sul dos Estados Unidos e você tem o Brasil. Com o detalhe de que, pensando em termos modernos, o Brasil se singulariza, porque é o único caso de herança maciça da escravidão. Bem ou mal, nos Estados Unidos, no sul, a escravidão perdeu a guerra. Aqui precisa dizer que a escravidão ganhou a guerra, não chegou propriamente a acontecer em termos dramáticos, efetivos, mas está aí. E os efeitos disso, os efeitos insidiosos disso, estão vivos até hoje. Eu li há algum tempo e tenho evocado às vezes um editorial do Estado de São Paulo, escrito na virada do século XIX para o século XX, que foi reproduzido mais ou menos recentemente a propósito da virada do século XX para o século XXI. E claramente a intenção era por simplesmente ilustrar a matéria a respeito, ou as matérias
num caderno especial relacionado com o fato de que, enfim, o novo século estava entrando e tal. Havia, por exemplo, ilustrações que prejudicavam o acesso propriamente ao texto original, então mandava para ler, né, satisfatoriamente, que estava no texto original. E a revelação, a meus olhos, foi um jogo espantosa. Ficava claro que os editorialistas do Estadão, de um século atrás, nessa época, simplesmente entendiam que a população negra no Brasil não fazia parte do povo brasileiro. O Brasil tinha, ocorria que o Brasil tinha feito uso da mão de obra escrava, no que era tipo conveniente, e de repente isso estava transformando num problema. Estava aí essa gente, digamos, né, que, enfim, seria preciso fazer alguma coisa a respeito, mas do quê? E isso claramente está associado com o que tem de fantasticamente inepto a política educacional brasileira, ao longo de todo esse período. O Brasil continua tendo analfabetismo em medida importante, funcional ou real, proporção importante da sua população, quando, por exemplo, a Argentina já resolveu o problema do analfabetismo no século XIX. Há dados recentes, o estudo do David Lambda, da Universidade de Michigan, em que ele faz uma comparação entre a escola, o acesso à escola no Brasil, com acesso à escola na África do Sul, do Apartheid, nada menos, e o Brasil perde de longe. O Brasil perde de longe, a comparação é amplamente favorável à África do Sul do Apartheid. Mostrando, por exemplo, ao que eu me lembro, que você, no caso do Brasil, você tem uma forte correlação entre o fato da criança ter acesso mais ou menos adequado à escolaridade e o nível de educação que a mãe teve. Isso varia de acordo varia em função, por simplesmente, às vezes, da passagem de 1 ano de escolaridade da mãe para 2 anos de escolaridade da mãe para 3 anos, para 4 anos. Na África do Sul, simplesmente não há esse efeito. No Brasil, ele é intenso. Ele é marcado por uma nitidez. E como eu digo, naturalmente, isso tem resultados importantes. Um resultado que é relevante do ponto de vista da discussão da Bíblia, do processo eleitoral, do partidista, tem a ver com a caracterização do próprio eleitorado brasileiro, com categorias que se podem distinguir dele, etc. Atualmente o eleitorado é estratificado, como em todo lugar do mundo. A sociedade é mais ou menos estratificada mais ou menos intensamente. E no Brasil isso acontece. No Brasil, essa estratificação sofre a marca pesada dessa herança, desse legado marcante, né, da sociedade de castas que nós construímos com a escravidão duradoura. E com o fato de que do desastre que é a nossa política educacional, que tem sido longamente a nossa política educacional. Então, acontece que você tem parte ampla, majoritária do eleitorado brasileiro se relaciona precariamente com a política. É desinformado, desatento, pouco propenso a se envolver e sem condições, com frequência intelectuais e materiais, para se envolver adequadamente com a política, etc. Você tem como resultado disso uma certa síndrome como característica da postura mais ou menos generalizada, né, para poder designar como o eleitorado popular, que eu andei chamando de a síndrome do Flamengo, tentando pegar os elementos constitutivos dela. De um lado,
o fato de que há uma percepção clara, insistente, do contraste, dois níveis, duas ambas categorias, normalmente pode ser de ricos e pobres. Do outro lado, você tem uma mescla, por um lado, de uma discussão conformista, de traços de um legado de referência, certo? Combinada com uma discussão rebelde, que faz que essa identificação, essa contraposição singela entre rico e pobre acaba tendo um rumo, uma manifestação mais ou menos clara e consistente no plano eleitoral. O plano da identificação com o partido, da decisão de voto em relação ao partido, do apoio eleitoral ao partido e tal. E aí você pode falar, digamos, em diferentes momentos da história mais ou menos recente do país, você pode falar do MPTB, do Getúlio Vargas, com um apoio popular crescente, e que seguramente ia ser o maior partido se aquilo tivesse continuidade. Você pode falar de um MDB, surpreendentemente, no período de 64, no período da ditadura, e que de repente, na contraposição, a simplificação que os militares inadvertidamente fizeram da estrutura partidária, botando o pessoal do sim senhor, o pessoal do sim, como a coisa foi ironizada, criaram o pessoal do sim e o pessoal que na verdade era do não, a possibilidade de que o pessoal do não aparecesse. E o MDB, surpreendentemente, surgiu com umas pesquisas mostraram como o partido dos pobres. E começou a ganhar a eleição. Razão pela qual rapidamente houve interferência que acabou com o capitalismo, que tinha sido imposto, e por aí vai. Ou no pós-64, no pós-ditadura, a gente tem o PT, que também conseguiu ocupar esse espaço. Ocorre, e esse é um aspecto relevante da dinâmica que a gente está tentando agarrar em relação à crise, então, ocorre que o PT pode ser assimilado, pode ser posto, claramente sugerido no que eu acabo de dizer, nessa síndrome, como caso, que ocorre essa síndrome do Flamengo. Evidentemente, falar de Flamengo significa recorrer ao simplismo da identificação futebolista, que é com frequência gratuita. A gente sempre gosta da cor da camisa, que dá para vocês. No meu caso, quando criança, tinha meu irmão mais velho, que era um torcedor feral do América Mineiro. Eu acabei de identificar com o América Mineiro, estou pagando por isso até hoje. O América Mineiro é o recordista da lanterna brasileira, tudo lá. Eu sugiro que ele continue firme na lanterna para ter uma marca. Por aí vai. O fato é que as pessoas podem até sofrer, como digamos americanos em Minas Gerais, em função dessa identificação que é gratuita. Afinal de contas, você não sabe bem a que ela se deve, com o que ela tem a ver. Simplesmente uma certa contraposição do time popular, do Flamengo, um Corinthians, principalmente um Atlético, um Belo Horizonte, naquela época, na cidade mesmo de Belo Horizonte, em contraste com os folha-arroz, o pessoal, enfim, esse menino papai, está vendo lá. Então, isso é certamente um componente da coisa. Isso está associado com um componente que pode ser descrito como populista, com a conotação negativa, mas remetendo a uma relação fraudulenta entre o eleitorado e lideranças que são vistas na leitura clássica, nas interpretações clássicas do populismo latino-americano, como sendo lideranças de elite, tipicamente, lideranças de elite que se aproveitam de arte manipulável nesse processo de identificação, etc. Com a particularidade que no caso do PT, você tem o surgimento dos partidos associados com uma certa característica ideológica.
e o envolvimento de gente com acentuado caráter ideológico, compromissos ideológicos, com certas ideias na cabeça, que deveria ser um partido progressista e tudo mais. E sobretudo que você tivesse um apoio inicial importante do ponto de vista do apoio geral ao partido, de classe média, de gente de classe média. O que marcou o processo durante algum tempo. Depois desse negócio sofre mudanças, nós vamos falar daqui a pouco, especialmente que ocorre com a presença mais marcante do eleitorado popular, apoio a Lula e ao PT, a partir de 2006, e o fato de que há uma espécie de corrida para tentar ver que é isso. Quando a professora que você andou fazendo, os analistas andaram fazendo, o André Singer, por exemplo, é um nome se destacado quanto a isso, entre petismo, que seria a coisa inicial, uma coisa de classe média, que envolve uma identificação partidária, ideias na cabeça, versus o lulismo, que seria uma coisa singela, mais diretamente vinculada à coisa da síndrome do Flamengo, desse treco grandezano, etc. Mas nós temos aí uma série de confusões. Em particular, o fato de que, se trata de falar de ideologia, como é o caso do esforço que faz o André Singer, de tratar. O que faz o André é o esforço de ver essa expansão popular do apoio ao PT em termos de conteúdo ideológico. Isso aí não seria simplesmente populismo brutal, né? Mas seria algo de conteúdo ideológico. E há uma tentativa de usar essa caracterização que ele já usava anteriormente em relação ao processo eleitoral brasileiro, na minha visão equivocadamente, marcante em relação ao eleitoral brasileiro em geral, como pensamento ideológico, de recuperar com relação ao recurso a essa ideia de ideologia, que é discutido num certo modelo de política ideológica, que é visto como envolvendo gente que, em alguma medida, tem uma percepção mais ou menos clara, que está em jogo no processo político, na verdade, de conflitos envolvidos, etc., e que toma posição de alguma forma, pretende que haja um componente ideológico na redefinição que teria ocorrido em 2006, em particular. Porque, se se trata de falar de ideologia, a coisa é complicada. No âmbito das ciências sociais, a gente tem a possibilidade de contrapor, não apenas em termos de diferenciar, mas em termos de contrastar propriamente, dois sentidos da ideia de ideologia. Um é o sentido que ela de pensamento das discussões políticas, no âmbito da sociologia política, da análise política, que é o sentido de que existe justamente essa identificação entre o ideológico e o limite racional. As situações que se trata de gente formada, que tem condição de avaliar a articulação da conjuntura, que se passa na conjuntura, com as condições mais estáveis, mais permanentes, mais complexas do universo político, sociopolítico que se atua, de perceber as verdades e antagonismos em jogo e de tomar posição em função desse diagnóstico, supostamente sofisticado, relativamente sofisticado, da situação. Portanto, é o editor racional, é o agente político racional. Em contraste com isso, você tem a ideia de ideologia da sociologia do conhecimento, que é, de certa maneira, precisamente o contrário. A ideologia, no sentido que a gente chama de pensamento ideológico, para indicar pensamento errado. Pensamento em que há um comprometimento da possibilidade de um diagnóstico adequado, sofisticado, etc., pelos compromissos de ordem emocional, ainda que utilitariado, que toldariam a visão do querer. Se trataria ao contrário do primeiro caso, se trataria do eleitor irracional, do agente político irracional. Então, como é que é mesmo isso? E o que falta, principalmente na análise do André Singer, eu tenho tido com ele discussões fraternas, cavalheirescas, etc.,
que é rápido, o Roberto é dele. Introduto o assunto. O que falta é a percepção de que, enfim, em relação à ideia de ideologia, você pode ter operação de mentalidade no sentido da sociologia do conhecimento, ou no sentido da palavra mentalidade, em que a sociologia pensa muito daquela ideologia como algo que resulta do condicionamento social difuso das ideias que a pessoa tem, da tomada de posição, etc. E, portanto, é precisamente, muito naturalmente, um componente do que está presente, digamos, na consciência política desse eleitorado flamengo que eu falar. Não há como desqualificar o componente reformista, o componente derivado da herança de uma posição de deferência, etc., né, que a longa tradição de escravismo e que a sociedade de castas, que mesmo depois de ter acabado a escravidão do Bebol, né, conforme. De que eu estou falando quando insisto no papel desse recado difuso, né, da sociedade de castas, é uma historieta pessoal que eu posso contar e que eu acho que vai na crica da coisa. Ela toca em um aspecto dramático das relações sociais do Brasil, mas mostra esse aspecto, evidencia esse aspecto de uma maneira forte, e uma historinha singela. A historinha é simplesmente o seguinte: eu morava em certa ocasião, anos atrás, num apartamento de classe média em Belo Horizonte, apartamento de um bairro de classe média de Belo Horizonte, e tinha o vizinho, que era um cidadão que morava ao meu lado, na verdade embaixo, que tinha relações comigo, enfim, a gente, afinal de contas, frequentava, não era muito chegar, nós tínhamos contato, sabíamos da vida um do outro, nos falávamos na escada, na chegada, na saída, etc. E um dia, num dos encontros casuais, ele me fez o seguinte relato, de uma maneira espontânea e com certo orgulho. O relato é o seguinte: ele, chegando em casa, dias atrás, fora de hora, quer dizer, há 10 horas, como eu dizia antigamente, lá pela meia-noite, ou deserto, ele teve que descer, nós não tínhamos dispositivo eletrônico no portão da garagem, ele teve que descer do carro para abrir o portão da garagem. E quando ele desceu, se deu conta de que tinha subido na rua, ia passar por ele, um cidadão, um negro, andando pela mesma calçada. O que ele fez? Ele sacou um revólver, nada menos, apontou para o passante e ordenou a ele: atravessa a rua para sair do lado de lá. Ele estava todo susto, imagina, todas as que não fazem parte do relato dele, estava todo susto. O cidadão, e ele obedeceu a ordem, e ele entrou. E não foi, obviamente, tocado na consciência jurídica dele. Ele era advogado de profissão, esqueci de registrar, ele era advogado de profissão, não foi tocado pela violência do crime dele, de ameaçar a mão armada um cidadão que exercia o direito banal de usar a via pública a caminho de casa. Qual é a razão disso? A razão é que ele, obviamente, a percepção dele, estava ameaçado pelo sujeito que vinha meia-noite, rua deserta, e um cara negro, portanto, presumivelmente criminoso. Presumivelmente criminoso. Por quê? Revólver no peito dele. Atravessar a rua. Fantástico. Fantástico. Vocês imaginam que haja muita gente que estranhe realmente isso nesse país nosso? E a gente tenha muitos patrícios que estranham,
que não compartilham de alguma forma a atitude, a disposição que leva a toda a conversa, que veja eles com estranheza, com pé atrás, que se choque com uma coisa como essa. Assim como ele contava naturalmente, como eu disse, com certo orgulho, essa história, dias depois, presumivelmente, isso acontece com muita gente mais disposição desarmada. Quer dizer, isso claramente faz parte de retos que subsiste, que dura, que permanece, está em vivo. Está em vivo. As histórias que confirmam isso estão por aí nos jornais, recentemente, especialmente na internet, no Facebook, etc. Né? Os vídeos que mostram coisas parecidas, se repetindo na atuação policial, ou que seja. A mulher do Rio de Janeiro, na praia, provavelmente alguns viram, né? E aos berros, tentava expulsar da praia uma pessoa de corpo. Uma mulher de corpo que estava usando a praia. Você vê, obviamente, trata-se de caso, nesse caso, dessa primeira, trata-se de um caso extremo. Mas não era nada de extremo no caso do meu vizinho. Era um advogado palatável, que não tinha nenhuma manifestação explícita de uma coisa como essa. Assim, de repente, esse falou uma situação que ele está ameaçado. Ameaçado porque não tem ninguém que está assim. O que eu estou tentando sugerir é que é disso que estou falando. É estranho. E isso é, na minha leitura, parte importante de alguns, de uma maneira difundida, de uma maneira mais diluída, que não se refere muito especificamente, naturalmente, à questão racial, mas se refere, sem dúvida, à sociedade de casta subjacente à nossa sociedade de classe, está presente na crise de óbito. Está presente na postura do judiciário brasileiro. Está presente na postura do mundo, do MPB, Ministério Público Brasileiro, dos Delanhol da vida. Né? Sempre uma postura moralista, autoritária, fundada num certo sentido de missão, né? E escolhe, tem escolhido de uma maneira cuja mecânica é claramente correlacionada com essa perspectiva que eu estou e escolhe os seus alvos, né? Em função disso. Lula, um torneio mecânico, migrante nordestino, que é repetido, virar presidente da República, fazer partido, virar presidente da República, querer mais, como se fosse direito banal, né, de cidadania a ser servido para todo mundo. Que história é essa? Ele é claramente um criminoso presumível. Se trata de escolher criminoso, entre, digamos, sempre tentei qualificar quem quer que seja. Digamos, entre um Fernando Henrique e um Lula, quem é criminoso? Não paga 10. Né? Não paga 10, é o Lula. Daí deriva de o quê? Daí deriva que seja mais fácil, colocar dessa maneira suave, seria mais fácil a um Supremo Tribunal Federal julgar com dureza um partido como o PT do que um partido como o PSDB, que existe nessa confrontação, que é uma confrontação óbvia do Partido Brasileiro, dos dois que estão. Claro que é mais fácil. Pode não ser visivelmente a cada passo e com relação a cada decisão específica, etc., algo que revele o viés. Mas há o viés básico que tem a ver com o viés social, né, que é um aspecto evidente do nosso sistema penal em geral. As cadeias superlotadas de gente pobre, que em muitos casos nunca foram condenadas, etc. Tem por um lado a afinidade com face, como eu digo, que seria mais fácil dar um PC do que um PSDB, Bem, isso redunda em algo que é o ponto que eu queria destacar. Eu acho que justifica a ótica um pouco peculiar que eu estou tentando trazer, que é o papel da opinião pública, daquilo que pode ser chamado de opinião pública com matizes importantes. Eu procurarei
destacar. Você tem, normalmente no país, até de uma maneira mais ampla, no país, a ideia de que enfim, o uso da categoria da opinião pública, do conceito de opinião pública, como se referindo a algo que é não só singular, mas é unânime. A opinião pública. Né? E entende-se, por exemplo, que é legítimo de se pressionar os parlamentares a expor o seu voto, mais a voto da opinião pública, porque a opinião pública é essa coisa unânime, singular e meio santa, tá? Claro, é uma santificação, né, da opinião pública. Tem o direito, deve controlar, né? Deve saber como é que o não há muita percepção, inclusive isso é estendido não só para o legislativo, mas também para o judiciário. A ideia da exposição do debate do judiciário nas decisões, enfim, exibidas na televisão, certo? Já foi objeto de queixa, por exemplo, do Lewandowski, a propósito de uma sessão do STF tempos atrás, dizendo que se sentia constrangido para decidir com a faca no pescoço. A faca no pescoço, a televisão mostrando para todo mundo como é que era a decisão e tudo mais. E, aliás, eles ficam com desdobramento, não tem como comentário do Marco Aurélio Melo, festejando a faca, precisamente apoiando a ideia que a opinião pública dele estava todo lado. Se se trata de ter uma atuação com relação à justiça, atuação imparcial e douta, né, criada por critérios que têm a ver com a lei, tal como fixada e estabelecida num processo democrático de discussão de decisão, etc. Não há por que presumir que eles têm que decidir de acordo com a pressão que vem lá de fora. Pode assumir as formas mais variadas e com frequência imprópria. A propósito, eu tinha relendo dias atrás, pensando exatamente nessa conversa, aliás, eu via o texto do Sérgio Moro, que foi divulgado em 2004, a respeito da Operação Moslica na Itália, tomada como modelo, como inspiração para o que seria feito, veio a ser feito, depois está sendo feito na Operação Lava Jato, há algo formulado com relação à conexão entre democracia e opinião pública, que é exemplar. Por sugerir a distorção da saída que está tratando de referir. Ele diz a pelas tantas que é preciso a gente falar da democracia, porque com a democracia a gente vai recolher a opinião pública, veja bem, porque a coisa aqui de doutor, a gente vai recolher a opinião pública contra as dificuldades de estabelecer as provas que são requeridas normalmente no processo criminal. Então, o substitutivo salutar, que é a expressão que ele utiliza, o substitutivo salutar que a opinião pública representa, permite a você contornar essas dificuldades recorrendo à opinião pública e obtendo dela a condenação ao ostracismo dos criminosos. Quer dizer, provar é difícil, então a gente recorre à salutar opinião pública e condena o pessoal ao ostracismo e ao ostracismo. É precisamente a expressão torta, a expressão do entortamento do aparelho judicial brasileiro, no aspecto da aparelhagem jurisdicional do Estado, do Ministério Público, etc. De toda maneira, essa opinião pública não tem que ser tomada como singular, como unânime, etc. Toda hora você tem variadas opiniões públicas. Digamos, se a gente pega o Brasil de 1954, na véspera do suicídio do Getúlio, a opinião pública era o quê? Era uma certa, o Globo, etc., berrando contra o Getúlio, enfim, agitando a direção do golpe, etc. Getúlio deu tiro na cabeça e no dia seguinte a opinião pública era o quê? O povo na rua, getulisticamente,
apoiando o Getúlio. Então, cuidado aí, onde é que está essa estabilidade, essa unanimidade da opinião pública? Mas a opinião pública não só não é unânime, não só não é singular, como ela é estratificada. Ela própria. Você tem uma opinião, na verdade, a opinião pública, porque ela tem marcantes, mais estável, etc., é aquela que vem dos estados mais altos, que vem da elite, entre aspas, que é aquele plano onde você tem uma articulação ela é estatificada pelo fato de que, na verdade, você tem esse aspecto decisivo da arte. Então, você tem nesse plano, quando socialmente casado, você tem um lugar onde estão os produtores da opinião, os protagonistas da opinião, não só diretamente, como pelo fato de que ela está articulada numa relação que envolve um movimento de mão dupla com o meio de comunicação de massa, com a imprensa no sentido mais amplo, com o meio de comunicação de massa em geral. Então não há a possibilidade de que você, nos estratos inferiores socioeconomicamente, de que você venha a ter protagonistas da opinião pública, de gente que tem a condição de falar, de aparecer falando. É claro que você tem coisas novas que estão acontecendo e que sugerem que vai haver alterações e mudanças no país. Muito particularmente a internet, as redes sociais, etc. Apesar de que também aí interfere de maneira importante na estratificação. Os dados a respeito disso mostram que você tem muito menos acesso à internet à medida que você desce no nível socioeconômico. Muito menos. Apesar de crescente, a coisa ainda é marcadamente elitista também. O pessoal mais local mesmo ainda é gente de extração social mais favorecida. Então, dá-se como consequência disso o fato de que a opinião pública que a gente está falando, essa opinião pública mais estável, etc., é hegemônica. Ela não só é de elite, mas ela é hegemônica, ela comanda sim o que tem a ver com a opinião pública no país, ainda que você tenha, obviamente, localizadamente, manifestações diversas, né, da opinião pública. Ela se articula com essa opinião publicada, que aparece na imprensa, né, e como consequência desse caráter hegemônico, ela acaba influenciando pesadamente mesmo os setores que, em princípio, não têm conexão diretamente com ela. E a gente tem uma série de exemplos no período recente no Brasil, que eu acho que ilustram dramaticamente a ideia. E resulta na possibilidade de estabelecer uma certa separação entre a dinâmica da opinião pública, por um lado, e, por outro lado, a dinâmica eleitoral. Se a gente toma o período recente e confronta a dinâmica eleitoral, o que ocorre nas eleições, com o que ocorre no plano da opinião pública, a gente vai constatar o quê? Digamos, Dilma, 2010. Ganha a eleição, né? Com apoio do Lula, neguei também o esporte do Lula, o milagre do Lula foi feito, ganha a eleição. Vem 2013. Em 2013 o quê? Aquelas manifestações que são, na minha avaliação, romantizadas nas leituras que foram feitas a respeito dela, mas em 2013
E a gente tem aquelas manifestações intensas, rompendo, né, uma parte decisiva como imitação do que acontece acontecia nos Estados Unidos, inclusive acontecia simultaneamente na Praça Taksim, né, na Turquia e tudo mais. E aquela mobilização singular, intensa, etc. A televisão mostrando desafio às manifestações e relatando aquilo num tom positivo, manifestação da democracia, etc. O que acontece com a Dilma? O apoio dela. Dezenas de pontos percentuais perdidos em algum dia no que se refere ao apoio do governo. Por quê? A opinião pública, obviamente, levava a isso. Então, mesmo o eleitor que tinha votado na Dilma há 2 anos, estava claramente contra. E aí nós estamos em 2014. O que acontece? Dilma ganha a eleição. Com toda a turbulência que houve em 2014, que obviamente foi uma eleição especial, a passando a Marina Silva, com o que ela tinha publicado, Eduardo Campos, a morte dele, o que etc, uma certa turbulência, percebi achando que ganhava a eleição, né, de repente que o Laércio pode ter beneficiado da desconstrução feita da Marina e tudo mais, e de repente pimba, que ganhou a eleição na Dilma. E aí vem depois, o pós-2014, o que acontece com a Dilma? Outra vez, a opinião pública é outra e o quê? O eleitorado da Dilma desaparece. O apoio do supostamente do eleitorado da Dilma desaparece. Então, há claramente uma batalha da opinião pública que é distinta da batalha envolvida no processo eleitoral. E o detalhe a ser assinalado, porque me parece, em conclusão, é que a batalha da opinião pública, Lula e o PT já perderam há muito tempo. Não é uma questão de conjuntura tópica desse ano, do ano passado, de 2014, etc. É uma questão que vem, pelo menos, nem mensalão. Batalha da opinião pública, eu me lembro de dizer isso em 2005, numa conversa com o pessoal do Estadão, em 2005 chamando o tempo para fazer o PT já tinha perdido a batalha da opinião pública. E acho que isso é evidente. Do ponto de vista da opinião pública, a batalha já foi perdida há muito tempo. E o que nós temos agora é a manifestação que envolve um certo acerto desse desajuste. A vitória em 2014 em condições problemáticas. Eu acho que não há como ocultar as deficiências da Dilma, e eu acho que não há como, que é difícil ocultar em relação ao fato de que a Dilma vira presidente da República, vira candidato e depois presidente da República. A responsabilidade do Lula é difícil ver, porque é mesmo que o Lula tenha escolhido a Dilma se ele tivesse em mente considerações de institucionalização partidária, de construção real do partido, etc. Eu acho que a coisa fica muito mais clara, facilmente explicável, se a gente pensa em termos da conveniência de uma Dilma Arroio, né, ocupando a presidência da República para a eventual volta do Lula em 2014. Então, é um Lula mal motivado, me parece, né, que toma decisões de alguma forma se impõe, tinha poder para isso, no partido. E o resultado é essa passagem ali. Então é possível dizer alguma coisa a respeito do experimento PT nesse quadro. Claramente a gente tem o PT, um partido que se singularizou pelo fato de combinar de uma maneira feliz no termos das condições sociais do país, que pode ser vista como feliz nesses termos, combinar, por um lado, o apelo populista. Você ter um Lula com o carisma pessoal dele, com a força popular, a penetração popular da sua imagem, inclusive, enfim, o que ele tem de Flamengo, digamos, no sentido daquela metáfora, por um lado, e por outro lado, o fato de que Pinheiros se tratava de um partido pensado em termos de condições institucionais, com certo ideário,
forte, inclusive ideais de compromisso social, de empenho redistributivo, etc., que teve condições de se materializar no partido disciplinado, militante, etc., etc. O que sugeria a perspectiva, abrir a possibilidade de você transitar dos mesmos ingredientes ou mecanismos da natureza populista envolvidos nessa coisa para uma coisa que envolvesse uma aparelhagem institucional, na face partidária, uma aparelhagem institucional efetiva, eventualmente até ajudando a configurar um sistema partidário de maneira mais ampla, um sistema partidário no confronto PT, PSDB, etc., um sistema partidário adequado, melhor, simplificado, criando perspectivas e condições para uma dinâmica mais favorável, mais adequada aí para frente. Acontece que o êxito petista, o que o PT teve de realização indiscutível no plano da política econômica e social, especialmente durante o período Lula, está associado com, precisamente, o componente de desastre, que tem a ver com, digamos, os elementos da natureza populista e com a ramificação disso em relação à corrupção, que é questionável. A gente pode pretender ver a corrupção inicial, nos termos do mensalão, etc., como algo relacionado de alguma forma com a própria composição ideológica do partido. Então, seria preciso julgar realisticamente uma perspectiva possível de aparecer, inclusive, nas discussões relacionadas com o mensalão, verbalizada, inclusive, dentro do PT. Seria possível ver o que é possível fazer, em termos realistas, numa direção em que esse bando de burgueses que dentro da dignidade, o melhor é comprar logo. Para a gente, em nome da causa, a gente avançar a causa, o melhor é comprar logo, a gente compra para frente. Evidentemente, isso é uma técnica de milharar. No sentido de que, se você começa dizendo que os fins justificam os meios, nossos fins são nobres, nossa causa é nobre, então vamos comprar logo esses caras para frente, não faz sentido que o seu materialismo comece por te colocar numa situação em que você está nas mãos do Roberto Jefferson. Vai ser maquiavelista assim, total bando. E foi, obviamente, um aspecto do desastre. De toda forma, no desdobrar do período petista, isso desaparece. E é patente, mesmo quando você chega para o Petrolão, é patente que aí trata-se de corrupção pura e simples, que não dá mais para falar de ideologia para justificar o que aconteceu amplamente, inclusive tornando as proporções do que aconteceu no mensalão financeiramente ridículas em confronto com o volume do dinheiro. De toda maneira, é possível ver aqui a conexão entre os dois aspectos, o aspecto de êxito e o aspecto de desastre, em termos de que se torna mais, digamos, esse sentido, o que teria acontecido seria que simplesmente, por todas as precariedades que o experimento petista envolveu por esse aspecto da dimensão populista e o que há de negativo do desdobramento negativo, etc., você tem aí um PT frágil, que o desdobramento do processo eleitoral acaba permitindo que se transforme num alvo passível de ser beneficiado seriamente para o outro lado. Ao contrário do que acontece diante da suposição de que você viesse a ter um PT que efetivamente conseguisse transformar seu feitio inicial numa marca partidária, uma marca institucional real, com penetração mais estável no eleitorado majoritário, popular, se transformaria aí sim numa ameaça inaceitável. E o fato é simples, que me parece a situação atual, deixa com clareza,
é que o processo eleitoral acaba por revelar isso, por se transformar, por revelar, afinal de contas, o problema está no fato de que esse pessoal tem eleição. E agora? E vai ter condições, se a coisa prospera, vai ter condições tanto de ganhar, tanto mais a eleição, quanto mais o tempo passar, etc. É claro que você tem a ajuda da opinião pública nisso, tanto no nível das manifestações, etc., quanto no nível do judiciário, do aparelho institucional do Estado, etc., no nível das manifestações. A Datafolha, em pesquisas sucessivas, notou com muita clareza um aspecto, à primeira vista, intrigante, mas que se ajusta muito bem ao quadro que a gente está passando em relação às matizes associados com a opinião pública. É o fato de que você vai para as manifestações a favor do impeachment, e o que é que você tem? Você tem a elite branca, educada, de rendas altas, etc. Mas aí você vai para as manifestações contra o impeachment, a favor do governo, o que é que você tem? Você tem gente branca, de altos rendimentos, educada, proporção ampla de gente de nível universitário, se não me engano, o dado se falava de 57%, 60% de gente de nível universitário. Cadê o povão? Cadê o eleitor do Lula? Cadê aquele eleitor típico que ganhou a carta nordestina, etc., com a conexão entre posição socioeconômica e a projeção regional, territorial disso? Cadê ele? Claro, dá-se o fato de que para você poder ter participação efetivamente consciente, voluntária, como é claramente o caso da participação numa manifestação como essa, ao contrário do ato de votar, que para começar é obrigatório, e que enfim, pode ser feito no caso da decisão de participar de uma manifestação como essa, contra a forma do governo, é algo deliberado, voluntário, processado, informado, minimamente, certo? E aí não dá, aí tem que sair digamos, de lá de baixo, tem que sair do Flamengo, tem que subir. Isso diz muito a respeito do tipo de obstáculo básico que a gente defronta. De certa maneira, o que a gente experimentou com esse processo recente é que o processo, algo que na nossa prática é patente, é óbvio, mas que nem sempre se tem a oportunidade de ressaltar com clareza. Que o processo eleitoral, nos seus resultados, acaba por evidenciar o enfrentamento social. E não dá, quando chega nisso, para sustentar o otimismo que a gente teve, no geral, no país, no pós-85, principalmente no pós-88, com a Constituição e tudo mais. Deve ter passado pelos enfrentamentos da Guerra Fria, pelo golpe de 1964 em particular, com os 21 anos que durou e tudo mais. Nós agora temos implantado uma institucionalidade efetiva, eficiente, com condições de promover a incorporação de interesses diversos, né, em termos institucionais, regulares, sem enfrentamento, sem conflitos, etc. Isso foi claramente uma visão otimista, uma visão meio sonhadora. A penetração e a afirmação eleitoral institucionalmente consolidada se deixa mais clara a ameaça mais fundamental, a ameaça no plano do substrato social, envolvido no processo. E aí, evidentemente, não tem dificuldade. Há uma frase do Adam Devoski, cientista político polonês americano, que está nos Estados Unidos há vários anos, num artigo de alguns anos atrás, em que ele disse que algo que me parece que conteve a coisa fundamental envolvida aqui. A ideia de que as instituições são algo endógeno, no sentido de que você
só tem condições de fazer boas instituições quando você tem um processo que, na verdade, permite você fazer democracia. Então, o desdobramento disso é naturalmente porque não faz sentido você pretender fazer instituições para fazer democracia. Ou nós vamos ter condição de, na briga do dia a dia, fazer instituições democráticas como subproduto da briga do dia a dia, da luta de todos os interesses, etc., ou então nós não ter nem instituições, nem democracia. E o problema é que isso aí é só uma base do que ele vê de lá. E não dá, senão para torcer, porque o que a gente tem a ver seja diferente, melhor do que dá para ver olhando de maneira pior. Eu espero não ter sido muito atropelado, confuso, que tenha que passar por mim de maneira muito razoável, aceitar o recado, e agradeço a vocês a paciência. Muito obrigado.